Assista Tube Channel. As melhores indicações de conteúdos em um só lugar. Inscreva-se no nosso canal e ative o sininho das notificações para ficar por dentro de tudo. Jo Harden é uma caçadora de tempestades obcecada por entender os tornados depois de uma tragédia pessoal. Quando era criança, ela viu o pai ser levado por um F5, o tipo mais poderoso de tornado que existe, e isso marcou sua vida para sempre. Desde então, ela dedica tudo o que tem para estudar esses monstros da natureza e tentar salvar vidas no futuro. Ao lado dela está Bill Harden, seu ex-marido, que também era caçador de tempestades, mas decidiu deixar essa vida perigosa para trás. Até que o destino, e um documento de divórcio não assinado, o puxa de volta para o olho do furacão, literalmente. Tudo começou numa fazenda em Oklahoma, ainda de madrugada, com aquele clima de tranquilidade que só o interior dos Estados Unidos tem. O vento passa leve pelos milharais, os cachorros latem ao longe, e a pequena Jo Thornton, de uns 6 anos, está ali com o pai, a mãe e o cachorro, sem imaginar que em poucos minutos o mundo dela vai virar de cabeça para baixo. Só que, de repente, o céu começa a mudar de cor. O verde fica estranho, o ar pesa e os trovões vêm de um jeito que dá para sentir o chão vibrar. É aquele tipo de silêncio que antecede o caos. A família corre para se abrigar, e o pai de Jo, tentando proteger todo mundo, leva todos para o abrigo subterrâneo. O vento já está forte, o som é ensurdecedor, e a porta de metal parece que vai sair voando. Lá dentro, Jo vê a mãe desesperada, segurando a filha, enquanto o pai segura a trava da porta com toda a força. Mas o tornado não perdoa. Ele chega rugindo, arrancando o telhado, sugando tudo para dentro do redemoinho, e a tragédia acontece. O vento puxa o pai de Jo para fora, levando ele com tudo. A cena é rápida, mas marcante, e é ali que nasce o medo, a raiva e a obsessão que vão guiar Jo pelo resto da vida. Anos depois, já adulta, Jo Harden virou uma das maiores especialistas em tornados do país. Só que ela não é do tipo que fica trancada em um laboratório. Ela vai para a estrada, encara as tempestades de frente e lidera um grupo de cientistas malucos que tem uma meta clara: entender o comportamento de um tornado de dentro para fora, literalmente. É aí que entra a estrela do projeto, Dorothy. Parece um barril metálico, cheio de sensores pequenos, criados para serem sugados pelo tornado e transmitirem dados em tempo real. O problema? Para isso funcionar, alguém precisa colocar o aparelho bem no caminho do bicho. E isso significa dirigir até quase o olho do furacão. E Jo, claro, é a pessoa perfeita para esse tipo de insanidade. Enquanto ela e a equipe estão no meio de mais uma caçada, tentando ajustar o equipamento, quem aparece de surpresa é Bill Harden, o ex-marido. Ele chegou ali com outra intenção: fazer Jo assinar os papéis do divórcio. Bill agora é meteorologista de TV e está prestes a se casar com Melissa, uma terapeuta simpática, mas completamente deslocada naquele ambiente cheio de barro, vento e gente gritando: "Ele está formando!". Só que, claro, o reencontro entre Jo e Bill não é nada tranquilo. A química deles ainda está lá e é impossível não perceber isso logo de cara. Enquanto Bill tenta resolver o assunto dos papéis, Jo mostra para ele a nova versão da Dorothy, e é nesse momento que ele percebe algo. O projeto é baseado em um conceito que ele mesmo teve anos atrás, quando ainda era casada com ela. Ele se empolga, sente a velha chama da aventura reacender e, antes que perceba, já está de volta na caminhonete, seguindo um novo tornado com a equipe. Melissa, coitada, é levada junto nessa loucura, tentando entender o que está acontecendo enquanto o céu escurece e o vento começa a cantar. A primeira perseguição é pura adrenalina. A equipe toda corre contra o tempo, checando radares, ligando sensores e tentando calcular para onde o tornado vai mover. As nuvens giram de um jeito hipnotizante e a trilha sonora dá aquele clima de tensão constante. Jo dirige sem medo, desviando de destroços e árvores caindo, enquanto Bill retoma seu papel natural de líder, dando instruções, analisando o comportamento do vento. É como se os dois nunca tivessem se separado. O velho entrosamento volta instantaneamente, mesmo com sentimentos ainda confusos. Mas no meio dessa corrida contra a natureza, aparece o obstáculo que eles menos queriam: Jonas Miller, o rival de longa data, com sua equipe toda patrocinada e cheia de equipamentos de ponta. Jonas é aquele tipo de cara que pensa mais na fama e no dinheiro do que na ciência de verdade.
Ele copia a ideia de Dorothy, cria uma versão própria e tenta roubar a glória de Joe e Bill. O clima esquenta, as provocações vão e voltam e o campo de batalha é o próprio céu. Mesmo com toda a tecnologia, Jonas erra o caminho e acaba se afastando do tornado, enquanto Joe e Bill continuam arriscando tudo. Só que o plano deles dá errado. O vento muda de direção num piscar de olhos e o tornado se volta contra eles com uma força absurda. A caminhonete quase é engolida, destroços voam por todos os lados e Joe sente aquele pavor infantil voltar, o medo de perder tudo de novo. Eles escapam por pouco. Dorothy é destruída, mas o espírito da equipe não. Bill olha para Joe e percebe que aquela tempestade não é só uma missão científica, é algo pessoal. É sobre enfrentar o trauma, entender o que levou o pai dela e, de certa forma, fazer as pazes com o passado. Depois do primeiro fracasso com Dorothy, a equipe de Joe se reagrupa. Eles estão sujos, cansados e meio frustrados, mas ninguém pensa em desistir. Afinal, não é todo dia que a natureza resolve dançar desse jeito, e eles sabem que precisam aproveitar cada segundo da temporada de tempestades. Joe está determinada, com aquele olhar de quem vai até o fim, enquanto Bill tenta equilibrar o papel de ex-marido, líder improvisado e meteorologista de TV que voltou para a loucura. E claro, Melissa, a noiva dele, está ali no meio de tudo isso, com o telefone no ouvido, tentando atender pacientes enquanto vacas literalmente passam voando pela estrada. O clima entre Joe e Bill é impossível de disfarçar. Mesmo no meio de trovões, ventos e poeira, há momentos de silêncio entre eles, olhares que dizem tudo sem precisar de palavras. A química entre os dois ainda está viva, e a gente percebe que aquele relacionamento não acabou por falta de amor. Foi a vida que se meteu no caminho. Joe é movida pela paixão por entender os tornados. Bill, pela necessidade de estabilidade. E agora, presos de novo nesse mundo imprevisível, parece que o universo está dando uma nova chance para eles resolverem o que ficou pendente. Enquanto isso, o rival Jonas não dá trégua. Ele surge com seus carros pretos, cheios de logos de patrocinadores e equipamentos caríssimos, sempre na frente, tentando roubar os melhores pontos de observação. Só que o que ele tem de tecnologia, falta de instinto. Bill percebe isso logo. Jonas segue o radar, mas não sente o tornado. Não lê o vento, não entende o comportamento das nuvens. Bill, por outro lado, tem esse faro. Ele é aquele cara que olha para o céu e já sabe o que vai acontecer. É aí que Joe lembra porque ele sempre foi o melhor no que fazia. O grupo segue em direção a uma nova formação de tempestade, e dessa vez o cenário é digno de fim do mundo. O céu fica de um verde doente, os pássaros somem, o ar para de se mover por um instante e então vem o rugido. Um novo tornado, mais forte e rápido, começa a se formar. A equipe acelera e Joe grita para todo mundo preparar Dorothy 2. Eles têm minutos para posicionar o equipamento no caminho certo. Bill dirige feito louco, desviando de galhos, pedaços de cercas e carros virando no meio da estrada. É pura adrenalina. Mas as coisas dão errado de novo. O tornado muda de direção, atinge uma pequena cidade e o grupo se vê em meio a destroços. Casas destruídas, árvores arrancadas, caminhões virados. É um caos silencioso depois do impacto. Joe desce do carro e fica parada olhando para tudo. E a cena pesa. Ela vê o mesmo tipo de destruição que acabou com a vida do pai dela e o trauma volta com força. Bill percebe, se aproxima devagar e tenta confortar ela. É um momento tenso, mas também íntimo, que mostra o quanto ele ainda se importa. Melissa, vendo aquilo, começa a entender o que está acontecendo de verdade. Ela percebe que o amor entre Joe e Bill não desapareceu, só ficou escondido debaixo de anos e ventos. E, aos poucos, vai percebendo que talvez o lugar dele nunca tenha sido ao lado dela, e sim ali, entre as tempestades, com Joe. Mais tarde, depois de ajudar algumas famílias afetadas, Joe reencontra Jonas na estrada. Ele aparece provocando, como sempre, e ela explode. Diz que o problema dele é querer reconhecimento, não ciência. Jonas rebate, arrogante, mas Bill corta a conversa. Você pode ter dinheiro, mas nunca vai entender o que está enfrentando. É aquele típico embate de ego e orgulho que prepara o terreno para a rivalidade final. Joe Harden é uma caçadora de tempestades obcecada por entender os tornados depois de uma tragédia pessoal. Quando era criança, ela viu o pai ser levado por um F-5,
o tipo mais poderoso de tornado que existe, e isso marcou sua vida para sempre. Desde então, ela dedica tudo o que tem para estudar esses monstros da natureza e tentar salvar vidas no futuro. Ao lado dela está Bill Harding, seu ex-marido, que também era caçador de tempestades, mas decidiu deixar essa vida perigosa para trás. Até que o destino, e um documento de divórcio não assinado, o puxa de volta para o olho do furacão, literalmente. Tudo começou numa fazenda em Oklahoma, ainda de madrugada, com aquele clima de tranquilidade que só o interior dos Estados Unidos tem. O vento passa leve pelos milharais, os cachorros latem ao longe, e a pequena Jo Thornton, de uns 6 anos, está ali com o pai, a mãe e o cachorro, sem imaginar que em poucos minutos o mundo dela vai virar de cabeça para baixo. Só que, de repente, o céu começa a mudar de cor. O verde fica estranho, o ar pesa e os trovões vêm de um jeito que dá para sentir o chão vibrar. É aquele tipo de silêncio que antecede o caos. A família corre para se abrigar, e o pai de Joe, tentando proteger todo mundo, leva todos para o abrigo subterrâneo. O vento já está forte, o som é ensurdecedor, e a porta de metal parece que vai sair voando. Lá dentro, Joe vê a mãe desesperada, segurando a filha, enquanto o pai segura a trava da porta com toda a força. Mas o tornado não perdoa. Ele chega rugindo, arrancando o telhado, sugando tudo para dentro do redemoinho, e a tragédia acontece. O vento puxa o pai de Joe para fora, levando ele com tudo. A cena é rápida, mas marcante, e é ali que nasce o medo, a raiva e a obsessão que vão guiar Joe pelo resto da vida. Anos depois, já adulta, Jo Harding virou uma das maiores especialistas em tornados do país. Só que ela não é do tipo que fica trancada em um laboratório. Ela vai para a estrada, encara as tempestades de frente e lidera um grupo de cientistas malucos que tem uma meta clara: entender o comportamento de um tornado de dentro para fora, literalmente. É aí que entra a estrela do projeto, Dorothy. Parece um barril metálico, cheio de sensores pequenos, criados para serem sugados pelo tornado e transmitirem dados em tempo real. O problema? Para isso funcionar, alguém precisa colocar o aparelho bem no caminho do bicho. E isso significa dirigir até quase o olho do furacão. E Joe, claro, é a pessoa perfeita para esse tipo de insanidade. Enquanto ela e a equipe estão no meio de mais uma caçada, tentando ajustar o equipamento, quem aparece de surpresa é Bill Harding, o ex-marido. Ele chegou ali com outra intenção: fazer Joe assinar os papéis do divórcio. Bill agora é meteorologista de TV e está prestes a se casar com Melissa, uma terapeuta simpática, mas completamente deslocada naquele ambiente cheio de barro, vento e gente gritando: "Ele está formando!". Só que, claro, o reencontro entre Joe e Bill não é nada tranquilo. A química deles ainda está lá e é impossível não perceber isso logo de cara. Enquanto Bill tenta resolver o assunto dos papéis, Joe mostra para ele a nova versão da Dorothy, e é nesse momento que ele percebe algo. O projeto é baseado em um conceito que ele mesmo teve anos atrás, quando ainda era casada com ela. Ele se empolga, sente a velha chama da aventura reacender e, antes que perceba, já está de volta na caminhonete, seguindo um novo tornado com a equipe. Melissa, coitada, é levada junto nessa loucura, tentando entender o que está acontecendo enquanto o céu escurece e o vento começa a cantar. A primeira perseguição é pura adrenalina. A equipe toda corre contra o tempo, checando radares, ligando sensores e tentando calcular para onde o tornado vai mover. As nuvens giram de um jeito hipnotizante e a trilha sonora dá aquele clima de tensão constante. Joe dirige sem medo, desviando de destroços e árvores caindo, enquanto Bill retoma seu papel natural de líder, dando instruções, analisando o comportamento do vento. É como se os dois nunca tivessem se separado. O velho entrosamento volta instantaneamente, mesmo com sentimentos ainda confusos. Mas no meio dessa corrida contra a natureza, aparece o obstáculo que eles menos queriam: Jonas Miller, o rival de longa data, com sua equipe toda patrocinada e cheia de equipamentos de ponta. Jonas é aquele tipo de cara que pensa mais na fama e no dinheiro do que na ciência de verdade. Ele copia a ideia de Dorothy, cria uma versão própria e tenta roubar a glória de Joe e Bill. O clima esquenta, as provocações vão e voltam e o campo de batalha é o próprio céu. Mesmo com toda a tecnologia, Jonas erra o caminho e acaba se afastando do tornado, enquanto Joe e Bill continuam arriscando tudo. Só que o plano deles dá errado.
O vento muda de direção num piscar de olhos e o tornado se volta contra eles com uma força absurda. A caminhonete quase é engolida, destroços voam por todos os lados e Joe sente aquele pavor infantil voltar, o medo de perder tudo de novo. Eles escapam por pouco, Dorothy é destruída, mas o espírito da equipe não. Bill olha para Joe e percebe que aquela tempestade não é só uma missão científica, é algo pessoal. É sobre enfrentar o trauma, entender o que levou o pai dela e, de certa forma, fazer as pazes com o passado. Depois do primeiro fracasso com Dorothy, a equipe de Joe se reagrupa. Eles estão sujos, cansados e meio frustrados, mas ninguém pensa em desistir. Afinal, não é todo dia que a natureza resolve dançar desse jeito, e eles sabem que precisam aproveitar cada segundo da temporada de tempestades. Joe está determinada, com aquele olhar de quem vai até o fim, enquanto Bill tenta equilibrar o papel de ex-marido, líder improvisado e meteorologista de TV que voltou para a loucura. E claro, Melissa, a noiva dele, está ali no meio de tudo isso, com o telefone no ouvido, tentando atender pacientes enquanto vacas literalmente passam voando pela estrada. O clima entre Joe e Bill é impossível de disfarçar. Mesmo no meio de trovões, ventos e poeira, há momentos de silêncio entre eles, olhares que dizem tudo sem precisar de palavras. A química entre os dois ainda está viva, e a gente percebe que aquele relacionamento não acabou por falta de amor. Foi a vida que se meteu no caminho. Joe é movida pela paixão por entender os tornados. Bill, pela necessidade de estabilidade. E agora, presos de novo nesse mundo imprevisível, parece que o universo está dando uma nova chance para eles resolverem o que ficou pendente. Enquanto isso, o rival Jonas não dá trégua. Ele surge com seus carros pretos, cheios de logos de patrocinadores e equipamentos caríssimos, sempre na frente, tentando roubar os melhores pontos de observação. Só que o que ele tem de tecnologia, falta de instinto. Bill percebe isso logo. Jonas segue o radar, mas não sente o tornado. Não lê o vento, não entende o comportamento das nuvens. Bill, por outro lado, tem esse faro. Ele é aquele cara que olha para o céu e já sabe o que vai acontecer. É aí que Joe lembra porque ele sempre foi o melhor no que fazia. O grupo segue em direção a uma nova formação de tempestade, e dessa vez o cenário é digno de fim do mundo. O céu fica de um verde doente, os pássaros somem, o ar para de se mover por um instante e então vem o rugido. Um novo tornado, mais forte e rápido, começa a se formar. A equipe acelera e Joe grita para todo mundo preparar Dorothy 2. Eles têm minutos para posicionar o equipamento no caminho certo. Bill dirige feito louco, desviando de galhos, pedaços de cercas e carros virando no meio da estrada. É pura adrenalina. Mas as coisas dão errado de novo. O tornado muda de direção, atinge uma pequena cidade e o grupo se vê em meio a destroços. Casas destruídas, árvores arrancadas, caminhões virados. É um caos silencioso depois do impacto. Joe desce do carro e fica parada olhando para tudo. E a cena pesa. Ela vê o mesmo tipo de destruição que acabou com a vida do pai dela e o trauma volta com força. Bill percebe, se aproxima devagar e tenta confortar ela. É um momento tenso, mas também íntimo, que mostra o quanto ele ainda se importa. Melissa, vendo aquilo, começa a entender o que está acontecendo de verdade. Ela percebe que o amor entre Joe e Bill não desapareceu, só ficou escondido debaixo de anos e ventos. E, aos poucos, vai percebendo que talvez o lugar dele nunca tenha sido ao lado dela, e sim ali, entre as tempestades, com Joe. Mais tarde, depois de ajudar algumas famílias afetadas, Joe reencontra Jonas na estrada. Ele aparece provocando, como sempre, e ela explode. Diz que o problema dele é querer reconhecimento, não ciência. Jonas rebate, arrogante, mas Bill corta a conversa. Você pode ter dinheiro, mas nunca vai entender o que está enfrentando. É aquele típico embate de ego e orgulho que prepara o terreno para a rivalidade final. Joe Harden é uma caçadora de tempestades obcecada por entender os tornados depois de uma tragédia pessoal. Quando era criança, ela viu o pai ser levado por um F5, o tipo mais poderoso de tornado que existe, e isso marcou sua vida para sempre. Desde então, ela dedica tudo o que tem para estudar esses monstros da natureza e tentar salvar vidas no futuro. Ao lado dela está Bill Harden, seu ex-marido, que também era caçador de tempestades, mas decidiu deixar essa vida perigosa para trás. Até que o destino, e um documento de divórcio não assinado,
o puxa de volta para o olho do furacão, literalmente. Tudo começou numa fazenda em Oklahoma, ainda de madrugada, com aquele clima de tranquilidade que só o interior dos Estados Unidos tem. O vento passa leve pelos milharais, os cachorros latem ao longe e a pequena Jo Thornton, de uns 6 anos, está ali com o pai, a mãe e o cachorro, sem imaginar que em poucos minutos o mundo dela vai virar de cabeça para baixo. Só que, de repente, o céu começa a mudar de cor. O verde fica estranho, o ar pesa e os trovões vêm de um jeito que dá para sentir o chão vibrar. É aquele tipo de silêncio que antecede o caos. A família corre para se abrigar e o pai de Joe, tentando proteger todo mundo, leva todos para o abrigo subterrâneo. O vento já está forte, o som é ensurdecedor e a porta de metal parece que vai sair voando. Lá dentro, Joe vê a mãe desesperada, segurando a filha, enquanto o pai segura a trava da porta com toda a força. Mas o tornado não perdoa. Ele chega rugindo, arrancando o telhado, sugando tudo para dentro do redemoinho e a tragédia acontece. O vento puxa o pai de Joe para fora, levando ele com tudo. A cena é rápida, mas marcante. E é ali que nasce o medo, a raiva e a obsessão que vão guiar Joe pelo resto da vida. Anos depois, já adulta, Jo Harden virou uma das maiores especialistas em tornados do país. Só que ela não é do tipo que fica trancada em um laboratório. Ela vai para a estrada, encara as tempestades de frente e lidera um grupo de cientistas malucos que tem uma meta clara: entender o comportamento de um tornado de dentro para fora, literalmente. É aí que entra a estrela do projeto, Dorothy. Parece um barril metálico, cheio de sensores pequenos, criados para serem sugados pelo tornado e transmitirem dados em tempo real. O problema? Para isso funcionar, alguém precisa colocar o aparelho bem no caminho do bicho. E isso significa dirigir até quase o olho do furacão. E Joe, claro, é a pessoa perfeita para esse tipo de insanidade. Enquanto ela e a equipe estão no meio de mais uma caçada, tentando ajustar o equipamento, quem aparece de surpresa é Bill Harden, o ex-marido. Ele chegou ali com outra intenção: fazer Joe assinar os papéis do divórcio. Bill agora é meteorologista de TV e está prestes a se casar com Melissa, uma terapeuta simpática, mas completamente deslocada naquele ambiente cheio de barro, vento e gente gritando: "Ele está formando!". Só que, claro, o reencontro entre Joe e Bill não é nada tranquilo. A química deles ainda está lá e é impossível não perceber isso logo de cara. Enquanto Bill tenta resolver o assunto dos papéis, Joe mostra para ele a nova versão da Dorothy e é nesse momento que ele percebe algo. O projeto é baseado em um conceito que ele mesmo teve anos atrás, quando ainda era casada com ela. Ele se empolga, sente a velha chama da aventura reacender e, antes que perceba, já está de volta na caminhonete, seguindo um novo tornado com a equipe. Melissa, coitada, é levada junto nessa loucura, tentando entender o que está acontecendo enquanto o céu escurece e o vento começa a cantar. A primeira perseguição é pura adrenalina. A equipe toda corre contra o tempo, checando radares, ligando sensores e tentando calcular para onde o tornado vai mover. As nuvens giram de um jeito hipnotizante e a trilha sonora dá aquele clima de tensão constante. Joe dirige sem medo, desviando de destroços e árvores caindo, enquanto Bill retoma seu papel natural de líder, dando instruções, analisando o comportamento do vento. É como se os dois nunca tivessem se separado. O velho entrosamento volta instantaneamente, mesmo com sentimentos ainda confusos. Mas no meio dessa corrida contra a natureza, aparece o obstáculo que eles menos queriam: Jonas Miller, o rival de longa data, com sua equipe toda patrocinada e cheia de equipamentos de ponta. Jonas é aquele tipo de cara que pensa mais na fama e no dinheiro do que na ciência de verdade. Ele copia a ideia de Dorothy, cria uma versão própria e tenta roubar a glória de Joe e Bill. O clima esquenta, as provocações vão e voltam e o campo de batalha é o próprio céu. Mesmo com toda a tecnologia, Jonas erra o caminho e acaba se afastando do tornado, enquanto Joe e Bill continuam arriscando tudo. Só que o plano deles dá errado. O vento muda de direção num piscar de olhos e o tornado se volta contra eles com uma força absurda. A caminhonete quase é engolida, destroços voam por todos os lados e Joe sente aquele pavor infantil voltar, o medo de perder tudo de novo. Eles escapam por pouco, Dorothy é destruída, mas o espírito da equipe não. Bill olha para Joe e percebe que aquela tempestade não é só uma missão científica, é algo pessoal.
É sobre enfrentar o trauma, entender o que levou o pai dela e, de certa forma, fazer as pazes com o passado. Depois do primeiro fracasso com Dorothy, a equipe de Joe se reagrupa. Eles estão sujos, cansados e meio frustrados, mas ninguém pensa em desistir. Afinal, não é todo dia que a natureza resolve dançar desse jeito, e eles sabem que precisam aproveitar cada segundo da temporada de tempestades. Joe está determinada, com aquele olhar de quem vai até o fim, enquanto Bill tenta equilibrar o papel de ex-marido, líder improvisado e meteorologista de TV que voltou para a loucura. E claro, Melissa, a noiva dele, está ali no meio de tudo isso, com o telefone no ouvido, tentando atender pacientes enquanto vacas literalmente passam voando pela estrada. O clima entre Joe e Bill é impossível de disfarçar. Mesmo no meio de trovões, ventos e poeira, há momentos de silêncio entre eles, olhares que dizem tudo sem precisar de palavras. A química entre os dois ainda está viva, e a gente percebe que aquele relacionamento não acabou por falta de amor. Foi a vida que se meteu no caminho. Joe é movida pela paixão por entender os tornados. Bill, pela necessidade de estabilidade. E agora, presos de novo nesse mundo imprevisível, parece que o universo está dando uma nova chance para eles resolverem o que ficou pendente. Enquanto isso, o rival Jonas não dá trégua. Ele surge com seus carros pretos, cheios de logos de patrocinadores e equipamentos caríssimos, sempre na frente, tentando roubar os melhores pontos de observação. Só que o que ele tem de tecnologia, falta de instinto. Bill percebe isso logo. Jonas segue o radar, mas não sente o tornado. Não lê o vento, não entende o comportamento das nuvens. Bill, por outro lado, tem esse faro. Ele é aquele cara que olha para o céu e já sabe o que vai acontecer. É aí que Joe lembra porque ele sempre foi o melhor no que fazia. O grupo segue em direção a uma nova formação de tempestade, e dessa vez o cenário é digno de fim do mundo. O céu fica de um verde doente, os pássaros somem, o ar para de se mover por um instante, e então vem o rugido. Um novo tornado, mais forte e rápido, começa a se formar. A equipe acelera, e Joe grita para todo mundo preparar Dorothy 2. Eles têm minutos para posicionar o equipamento no caminho certo. Bill dirige feito louco, desviando de galhos, pedaços de cercas e carros virando no meio da estrada. É pura adrenalina. Mas as coisas dão errado de novo. O tornado muda de direção, atinge uma pequena cidade e o grupo se vê em meio a destroços. Casas destruídas, árvores arrancadas, caminhões virados. É um caos silencioso depois do impacto. Joe desce do carro e fica parada olhando para tudo. E a cena pesa. Ela vê o mesmo tipo de destruição que acabou com a vida do pai dela, e o trauma volta com força. Bill percebe, se aproxima devagar e tenta confortar ela. É um momento tenso, mas também íntimo, que mostra o quanto ele ainda se importa. Melissa, vendo aquilo, começa a entender o que está acontecendo de verdade. Ela percebe que o amor entre Joe e Bill não desapareceu, só ficou escondido debaixo de anos e ventos. E, aos poucos, vai percebendo que talvez o lugar dele nunca tenha sido ao lado dela, e sim ali, entre as tempestades, com Joe. Mais tarde, depois de ajudar algumas famílias afetadas, Joe reencontra Jonas na estrada. Ele aparece provocando, como sempre, e ela explode. Diz que o problema dele é querer reconhecimento, não ciência. Jonas rebate, arrogante, mas Bill corta a conversa. Você pode ter dinheiro, mas nunca vai entender o que está enfrentando. É aquele típico embate de ego e orgulho que prepara o terreno para a rivalidade final. Joe Harding é uma caçadora de tempestades obcecada por entender os tornados depois de uma tragédia pessoal. Quando era criança, ela viu o pai ser levado por um F5, o tipo mais poderoso de tornado que existe, e isso marcou sua vida para sempre. Desde então, ela dedica tudo o que tem para estudar esses monstros da natureza e tentar salvar vidas no futuro. Ao lado dela está Bill Harding, seu ex-marido, que também era caçador de tempestades, mas decidiu deixar essa vida perigosa para trás. Até que o destino, e um documento de divórcio não assinado, o puxa de volta para o olho do furacão, literalmente. Tudo começou numa fazenda em Oklahoma, ainda de madrugada, com aquele clima de tranquilidade que só o interior dos Estados Unidos tem. O vento passa leve pelos milharais, os cachorros latem ao longe, e a pequena Jo Thornton, de uns 6 anos, está ali com o pai, a mãe e o cachorro, sem imaginar que em poucos minutos o mundo dela vai virar de cabeça para baixo. Só que, de repente,
O céu começa a mudar de cor. O verde fica estranho, o ar pesa e os trovões vêm de um jeito que dá para sentir o chão vibrar. É aquele tipo de silêncio que antecede o caos. A família corre para se abrigar e o pai de Joe, tentando proteger todo mundo, leva todos para o abrigo subterrâneo. O vento já está forte, o som é ensurdecedor e a porta de metal parece que vai sair voando. Lá dentro, Joe vê a mãe desesperada, segurando a filha, enquanto o pai segura a trava da porta com toda a força. Mas o tornado não perdoa. Ele chega rugindo, arrancando o telhado, sugando tudo para dentro do redemoinho e a tragédia acontece. O vento puxa o pai de Joe para fora, levando ele com tudo. A cena é rápida, mas marcante. E é ali que nasce o medo, a raiva e a obsessão que vão guiar Joe pelo resto da vida. Anos depois, já adulta, Joe Harden virou uma das maiores especialistas em tornados do país. Só que ela não é do tipo que fica trancada em um laboratório. Ela vai para a estrada, encara as tempestades de frente e lidera um grupo de cientistas malucos que tem uma meta clara: entender o comportamento de um tornado de dentro para fora, literalmente. É aí que entra a estrela do projeto, Dorothy. Parece um barril metálico, cheio de sensores pequenos, criados para serem sugados pelo tornado e transmitirem dados em tempo real. O problema? Para isso funcionar, alguém precisa colocar o aparelho bem no caminho do bicho. E isso significa dirigir até quase o olho do furacão. E Joe, claro, é a pessoa perfeita para esse tipo de insanidade. Enquanto ela e a equipe estão no meio de mais uma caçada, tentando ajustar o equipamento, quem aparece de surpresa é Bill Harden, o ex-marido. Ele chegou ali com outra intenção: fazer Joe assinar os papéis do divórcio. Bill agora é meteorologista de TV e está prestes a se casar com Melissa, uma terapeuta simpática, mas completamente deslocada naquele ambiente cheio de barro, vento e gente gritando: "Ele está formando!". Só que, claro, o reencontro entre Joe e Bill não é nada tranquilo. A química deles ainda está lá e é impossível não perceber isso logo de cara. Enquanto Bill tenta resolver o assunto dos papéis, Joe mostra para ele a nova versão da Dorothy e é nesse momento que ele percebe algo. O projeto é baseado em um conceito que ele mesmo teve anos atrás, quando ainda era casada com ela. Ele se empolga, sente a velha chama da aventura reacender e, antes que perceba, já está de volta na caminhonete, seguindo um novo tornado com a equipe. Melissa, coitada, é levada junto nessa loucura, tentando entender o que está acontecendo enquanto o céu escurece e o vento começa a cantar. A primeira perseguição é pura adrenalina. A equipe toda corre contra o tempo, checando radares, ligando sensores e tentando calcular para onde o tornado vai mover. As nuvens giram de um jeito hipnotizante e a trilha sonora dá aquele clima de tensão constante. Joe dirige sem medo, desviando de destroços e árvores caindo, enquanto Bill retoma seu papel natural de líder, dando instruções, analisando o comportamento do vento. É como se os dois nunca tivessem se separado. O velho entrosamento volta instantaneamente, mesmo com sentimentos ainda confusos. Mas no meio dessa corrida contra a natureza, aparece o obstáculo que eles menos queriam: Jonas Miller, o rival de longa data, com sua equipe toda patrocinada e cheia de equipamentos de ponta. Jonas é aquele tipo de cara que pensa mais na fama e no dinheiro do que na ciência de verdade. Ele copia a ideia de Dorothy, cria uma versão própria e tenta roubar a glória de Joe e Bill. O clima esquenta, as provocações vão e voltam e o campo de batalha é o próprio céu. Mesmo com toda a tecnologia, Jonas erra o caminho e acaba se afastando do tornado, enquanto Joe e Bill continuam arriscando tudo. Só que o plano deles dá errado. O vento muda de direção num piscar de olhos e o tornado se volta contra eles com uma força absurda. A caminhonete quase é engolida, destroços voam por todos os lados e Joe sente aquele pavor infantil voltar, o medo de perder tudo de novo. Eles escapam por pouco. Dorothy é destruída, mas o espírito da equipe não. Bill olha para Joe e percebe que aquela tempestade não é só uma missão científica, é algo pessoal. É sobre enfrentar o trauma, entender o que levou o pai dela e, de certa forma, fazer as pazes com o passado. Depois do primeiro fracasso com Dorothy, a equipe de Joe se reagrupa. Eles estão sujos, cansados e meio frustrados, mas ninguém pensa em desistir. Afinal, não é todo dia que a natureza resolve dançar desse jeito, e eles sabem que precisam aproveitar cada segundo da temporada de tempestades.
Joe está determinada, com aquele olhar de quem vai até o fim, enquanto Bill tenta equilibrar o papel de ex-marido, líder improvisado e meteorologista de TV que voltou para a loucura. E claro, Melissa, a noiva dele, está ali no meio de tudo isso, com o telefone no ouvido, tentando atender pacientes enquanto vacas literalmente passam voando pela estrada. O clima entre Joe e Bill é impossível de disfarçar. Mesmo no meio de trovões, ventos e poeira, há momentos de silêncio entre eles, olhares que dizem tudo sem precisar de palavras. A química entre os dois ainda está viva, e a gente percebe que aquele relacionamento não acabou por falta de amor. Foi a vida que se meteu no caminho. Joe é movida pela paixão por entender os tornados. Bill, pela necessidade de estabilidade. E agora, presos de novo nesse mundo imprevisível, parece que o universo está dando uma nova chance para eles resolverem o que ficou pendente. Enquanto isso, o rival Jonas não dá trégua. Ele surge com seus carros pretos, cheios de logos de patrocinadores e equipamentos caríssimos, sempre na frente, tentando roubar os melhores pontos de observação. Só que o que ele tem de tecnologia, falta de instinto. Bill percebe isso logo. Jonas segue o radar, mas não sente o tornado. Não lê o vento, não entende o comportamento das nuvens. Bill, por outro lado, tem esse faro. Ele é aquele cara que olha para o céu e já sabe o que vai acontecer. É aí que Joe lembra porque ele sempre foi o melhor no que fazia. O grupo segue em direção a uma nova formação de tempestade, e dessa vez o cenário é digno de fim do mundo. O céu fica de um verde doente, os pássaros somem, o ar para de se mover por um instante, e então vem o rugido. Um novo tornado, mais forte e rápido, começa a se formar. A equipe acelera, e Joe grita para todo mundo preparar Dorothy 2. Eles têm minutos para posicionar o equipamento no caminho certo. Bill dirige feito louco, desviando de galhos, pedaços de cercas e carros virando no meio da estrada. É pura adrenalina. Mas as coisas dão errado de novo. O tornado muda de direção, atinge uma pequena cidade e o grupo se vê em meio a destroços. Casas destruídas, árvores arrancadas, caminhões virados. É um caos silencioso depois do impacto. Joe desce do carro e fica parada olhando para tudo. E a cena pesa. Ela vê o mesmo tipo de destruição que acabou com a vida do pai dela, e o trauma volta com força. Bill percebe, se aproxima devagar e tenta confortar ela. É um momento tenso, mas também íntimo, que mostra o quanto ele ainda se importa. Melissa, vendo aquilo, começa a entender o que está acontecendo de verdade. Ela percebe que o amor entre Joe e Bill não desapareceu, só ficou escondido debaixo de anos e ventos. E, aos poucos, vai percebendo que talvez o lugar dele nunca tenha sido ao lado dela, e sim ali, entre as tempestades, com Joe. Mais tarde, depois de ajudar algumas famílias afetadas, Joe reencontra Jonas na estrada. Ele aparece provocando, como sempre, e ela explode. Diz que o problema dele é querer reconhecimento, não ciência. Jonas rebate, arrogante, mas Bill corta a conversa. Você pode ter dinheiro, mas nunca vai entender o que está enfrentando. É aquele típico embate de ego e orgulho que prepara o terreno para a rivalidade final. Joe Harden é uma caçadora de tempestades obcecada por entender os tornados depois de uma tragédia pessoal. Quando era criança, ela viu o pai ser levado por um F5, o tipo mais poderoso de tornado que existe, e isso marcou sua vida para sempre. Desde então, ela dedica tudo o que tem para estudar esses monstros da natureza e tentar salvar vidas no futuro. Ao lado dela está Bill Harden, seu ex-marido, que também era caçador de tempestades, mas decidiu deixar essa vida perigosa para trás. Até que o destino, e um documento de divórcio não assinado, o puxa de volta para o olho do furacão, literalmente. Tudo começou numa fazenda em Oklahoma, ainda de madrugada, com aquele clima de tranquilidade que só o interior dos Estados Unidos tem. O vento passa leve pelos milharais, os cachorros latem ao longe, e a pequena Jo Thornton, de uns 6 anos, está ali com o pai, a mãe e o cachorro, sem imaginar que em poucos minutos o mundo dela vai virar de cabeça para baixo. Só que, de repente, o céu começa a mudar de cor. O verde fica estranho, o ar pesa e os trovões vêm de um jeito que dá para sentir o chão vibrar. É aquele tipo de silêncio que antecede o caos. A família corre para se abrigar, e o pai de Joe, tentando proteger todo mundo, leva todos para o abrigo subterrâneo. O vento já está forte, o som é ensurdecedor, e a porta de metal parece que vai sair voando.
Lá dentro, Joe vê a mãe desesperada, segurando a filha, enquanto o pai segura a trava da porta com toda a força. Mas o tornado não perdoa. Ele chega rugindo, arrancando o telhado, sugando tudo para dentro do redemoinho, e a tragédia acontece. O vento puxa o pai de Joe para fora, levando ele com tudo. A cena é rápida, mas marcante. E é ali que nasce o medo, a raiva e a obsessão que vão guiar Joe pelo resto da vida. Anos depois, já adulta, Joe Harden virou uma das maiores especialistas em tornados do país. Só que ela não é do tipo que fica trancada em um laboratório. Ela vai para a estrada, encara as tempestades de frente e lidera um grupo de cientistas malucos que tem uma meta clara: entender o comportamento de um tornado de dentro para fora, literalmente. É aí que entra a estrela do projeto, Dorothy. Parece um barril metálico, cheio de sensores pequenos, criados para serem sugados pelo tornado e transmitirem dados em tempo real. O problema? Para isso funcionar, alguém precisa colocar o aparelho bem no caminho do bicho. E isso significa dirigir até quase o olho do furacão. E Joe, claro, é a pessoa perfeita para esse tipo de insanidade. Enquanto ela e a equipe estão no meio de mais uma caçada, tentando ajustar o equipamento, quem aparece de surpresa é Bill Harden, o ex-marido. Ele chegou ali com outra intenção: fazer Joe assinar os papéis do divórcio. Bill agora é meteorologista de TV e está prestes a se casar com Melissa, uma terapeuta simpática, mas completamente deslocada naquele ambiente cheio de barro, vento e gente gritando: ele está formando! Só que, claro, o reencontro entre Joe e Bill não é nada tranquilo. A química deles ainda está lá e é impossível não perceber isso logo de cara. Enquanto Bill tenta resolver o assunto dos papéis, Joe mostra para ele a nova versão da Dorothy, e é nesse momento que ele percebe algo. O projeto é baseado em um conceito que ele mesmo teve anos atrás, quando ainda era casada com ela. Ele se empolga, sente a velha chama da aventura reacender e, antes que perceba, já está de volta na caminhonete, seguindo um novo tornado com a equipe. Melissa, coitada, é levada junto nessa loucura, tentando entender o que está acontecendo enquanto o céu escurece e o vento começa a cantar. A primeira perseguição é pura adrenalina. A equipe toda corre contra o tempo, checando radares, ligando sensores e tentando calcular para onde o tornado vai mover. As nuvens giram de um jeito hipnotizante e a trilha sonora dá aquele clima de tensão constante. Joe dirige sem medo, desviando de destroços e árvores caindo, enquanto Bill retoma seu papel natural de líder, dando instruções, analisando o comportamento do vento. É como se os dois nunca tivessem se separado. O velho entrosamento volta instantaneamente, mesmo com sentimentos ainda confusos. Mas no meio dessa corrida contra a natureza, aparece o obstáculo que eles menos queriam: Jonas Miller, o rival de longa data, com sua equipe toda patrocinada e cheia de equipamentos de ponta. Jonas é aquele tipo de cara que pensa mais na fama e no dinheiro do que na ciência de verdade. Ele copia a ideia de Dorothy, cria uma versão própria e tenta roubar a glória de Joe e Bill. O clima esquenta, as provocações vão e voltam e o campo de batalha é o próprio céu. Mesmo com toda a tecnologia, Jonas erra o caminho e acaba se afastando do tornado, enquanto Joe e Bill continuam arriscando tudo. Só que o plano deles dá errado. O vento muda de direção num piscar de olhos e o tornado se volta contra eles com uma força absurda. A caminhonete quase é engolida, destroços voam por todos os lados e Joe sente aquele pavor infantil voltar, o medo de perder tudo de novo. Eles escapam por pouco, Dorothy é destruída, mas o espírito da equipe não. Bill olha para Joe e percebe que aquela tempestade não é só uma missão científica, é algo pessoal. É sobre enfrentar o trauma, entender o que levou o pai dela e, de certa forma, fazer as pazes com o passado. Depois do primeiro fracasso com Dorothy, a equipe de Joe se reagrupa. Eles estão sujos, cansados e meio frustrados, mas ninguém pensa em desistir. Afinal, não é todo dia que a natureza resolve dançar desse jeito, e eles sabem que precisam aproveitar cada segundo da temporada de tempestades. Joe está determinada, com aquele olhar de quem vai até o fim, enquanto Bill tenta equilibrar o papel de ex-marido, líder improvisado e meteorologista de TV que voltou para a loucura. E claro, Melissa, a noiva dele, está ali no meio de tudo isso, com o telefone no ouvido, tentando atender pacientes enquanto vacas literalmente passam voando pela estrada. O clima entre Joe e Bill é impossível de disfarçar.
Mesmo no meio de trovões, ventos e poeira, há momentos de silêncio entre eles, olhares que dizem tudo sem precisar de palavras. A química entre os dois ainda está viva, e a gente percebe que aquele relacionamento não acabou por falta de amor. Foi a vida que se meteu no caminho. Joe é movida pela paixão por entender os tornados. Bill, pela necessidade de estabilidade. E agora, presos de novo nesse mundo imprevisível, parece que o universo está dando uma nova chance para eles resolverem o que ficou pendente. Enquanto isso, o rival Jonas não dá trégua. Ele surge com seus carros pretos, cheios de logos de patrocinadores e equipamentos caríssimos, sempre na frente, tentando roubar os melhores pontos de observação. Só que o que ele tem de tecnologia, falta de instinto. Bill percebe isso logo. Jonas segue o radar, mas não sente o tornado. Não lê o vento, não entende o comportamento das nuvens. Bill, por outro lado, tem esse faro. Ele é aquele cara que olha para o céu e já sabe o que vai acontecer. É aí que Joe lembra porque ele sempre foi o melhor no que fazia. O grupo segue em direção a uma nova formação de tempestade, e dessa vez o cenário é digno de fim do mundo. O céu fica de um verde doente, os pássaros somem, o ar para de se mover por um instante, e então vem o rugido. Um novo tornado, mais forte e rápido, começa a se formar. A equipe acelera, e Joe grita para todo mundo preparar Dorothy 2. Eles têm minutos para posicionar o equipamento no caminho certo. Bill dirige feito louco, desviando de galhos, pedaços de cercas e carros virando no meio da estrada. É pura adrenalina. Mas as coisas dão errado de novo. O tornado muda de direção, atinge uma pequena cidade e o grupo se vê em meio a destroços. Casas destruídas, árvores arrancadas, caminhões virados. É um caos silencioso depois do impacto. Joe desce do carro e fica parada olhando para tudo. E a cena pesa. Ela vê o mesmo tipo de destruição que acabou com a vida do pai dela, e o trauma volta com força. Bill percebe, se aproxima devagar e tenta confortar ela. É um momento tenso, mas também íntimo, que mostra o quanto ele ainda se importa. Melissa, vendo aquilo, começa a entender o que está acontecendo de verdade. Ela percebe que o amor entre Joe e Bill não desapareceu, só ficou escondido debaixo de anos e ventos. E, aos poucos, vai percebendo que talvez o lugar dele nunca tenha sido ao lado dela, e sim ali, entre as tempestades, com Joe. Mais tarde, depois de ajudar algumas famílias afetadas, Joe reencontra Jonas na estrada. Ele aparece provocando, como sempre, e ela explode. Diz que o problema dele é querer reconhecimento, não ciência. Jonas rebate, arrogante, mas Bill corta a conversa. Você pode ter dinheiro, mas nunca vai entender o que está enfrentando. É aquele típico embate de ego e orgulho que prepara o terreno para a rivalidade final. Joe Harding é uma caçadora de tempestades obcecada por entender os tornados depois de uma tragédia pessoal. Quando era criança, ela viu o pai ser levado por um F5, o tipo mais poderoso de tornado que existe, e isso marcou sua vida para sempre. Desde então, ela dedica tudo o que tem para estudar esses monstros da natureza e tentar salvar vidas no futuro. Ao lado dela está Bill Harding, seu ex-marido, que também era caçador de tempestades, mas decidiu deixar essa vida perigosa para trás. Até que o destino, e um documento de divórcio não assinado, o puxa de volta para o olho do furacão, literalmente. Tudo começou numa fazenda em Oklahoma, ainda de madrugada, com aquele clima de tranquilidade que só o interior dos Estados Unidos tem. O vento passa leve pelos milharais, os cachorros latem ao longe, e a pequena Jo Thornton, de uns 6 anos, está ali com o pai, a mãe e o cachorro, sem imaginar que em poucos minutos o mundo dela vai virar de cabeça para baixo. Só que, de repente, o céu começa a mudar de cor. O verde fica estranho, o ar pesa e os trovões vêm de um jeito que dá para sentir o chão vibrar. É aquele tipo de silêncio que antecede o caos. A família corre para se abrigar, e o pai de Joe, tentando proteger todo mundo, leva todos para o abrigo subterrâneo. O vento já está forte, o som é ensurdecedor, e a porta de metal parece que vai sair voando. Lá dentro, Joe vê a mãe desesperada, segurando a filha, enquanto o pai segura a trava da porta com toda a força. Mas o tornado não perdoa. Ele chega rugindo, arrancando o telhado, sugando tudo para dentro do redemoinho, e a tragédia acontece. O vento puxa o pai de Joe para fora, levando ele com tudo. A cena é rápida, mas marcante. E é ali que nasce o medo,
a raiva e a obsessão que vão guiar Joe pelo resto da vida. Anos depois, já adulta, Joe Harden virou uma das maiores especialistas em tornados do país. Só que ela não é do tipo que fica trancada em um laboratório. Ela vai para a estrada, encara as tempestades de frente e lidera um grupo de cientistas malucos que tem uma meta clara: entender o comportamento de um tornado de dentro para fora, literalmente. É aí que entra a estrela do projeto, Dorothy. Parece um barril metálico, cheio de sensores pequenos, criados para serem sugados pelo tornado e transmitirem dados em tempo real. O problema? Para isso funcionar, alguém precisa colocar o aparelho bem no caminho do bicho. E isso significa dirigir até quase o olho do furacão. E Joe, claro, é a pessoa perfeita para esse tipo de insanidade. Enquanto ela e a equipe estão no meio de mais uma caçada, tentando ajustar o equipamento, quem aparece de surpresa é Bill Harden, o ex-marido. Ele chegou ali com outra intenção: fazer Joe assinar os papéis do divórcio. Bill agora é meteorologista de TV e está prestes a se casar com Melissa, uma terapeuta simpática, mas completamente deslocada naquele ambiente cheio de barro, vento e gente gritando: "Ele está formando!". Só que, claro, o reencontro entre Joe e Bill não é nada tranquilo. A química deles ainda está lá e é impossível não perceber isso logo de cara. Enquanto Bill tenta resolver o assunto dos papéis, Joe mostra para ele a nova versão da Dorothy e é nesse momento que ele percebe algo. O projeto é baseado em um conceito que ele mesmo teve anos atrás, quando ainda era casada com ela. Ele se empolga, sente a velha chama da aventura reacender e, antes que perceba, já está de volta na caminhonete, seguindo um novo tornado com a equipe. Melissa, coitada, é levada junto nessa loucura, tentando entender o que está acontecendo enquanto o céu escurece e o vento começa a cantar. A primeira perseguição é pura adrenalina. A equipe toda corre contra o tempo, checando radares, ligando sensores e tentando calcular para onde o tornado vai mover. As nuvens giram de um jeito hipnotizante e a trilha sonora dá aquele clima de tensão constante. Joe dirige sem medo, desviando de destroços e árvores caindo, enquanto Bill retoma seu papel natural de líder, dando instruções, analisando o comportamento do vento. É como se os dois nunca tivessem se separado. O velho entrosamento volta instantaneamente, mesmo com sentimentos ainda confusos. Mas no meio dessa corrida contra a natureza, aparece o obstáculo que eles menos queriam: Jonas Miller, o rival de longa data, com sua equipe toda patrocinada e cheia de equipamentos de ponta. Jonas é aquele tipo de cara que pensa mais na fama e no dinheiro do que na ciência de verdade. Ele copia a ideia de Dorothy, cria uma versão própria e tenta roubar a glória de Joe e Bill. O clima esquenta, as provocações vão e voltam e o campo de batalha é o próprio céu. Mesmo com toda a tecnologia, Jonas erra o caminho e acaba se afastando do tornado, enquanto Joe e Bill continuam arriscando tudo. Só que o plano deles dá errado. O vento muda de direção num piscar de olhos e o tornado se volta contra eles com uma força absurda. A caminhonete quase é engolida, destroços voam por todos os lados e Joe sente aquele pavor infantil voltar, o medo de perder tudo de novo. Eles escapam por pouco, Dorothy é destruída, mas o espírito da equipe não. Bill olha para Joe e percebe que aquela tempestade não é só uma missão científica, é algo pessoal. É sobre enfrentar o trauma, entender o que levou o pai dela e, de certa forma, fazer as pazes com o passado. Depois do primeiro fracasso com Dorothy, a equipe de Joe se reagrupa. Eles estão sujos, cansados e meio frustrados, mas ninguém pensa em desistir. Afinal, não é todo dia que a natureza resolve dançar desse jeito, e eles sabem que precisam aproveitar cada segundo da temporada de tempestades. Joe está determinada, com aquele olhar de quem vai até o fim, enquanto Bill tenta equilibrar o papel de ex-marido, líder improvisado e meteorologista de TV que voltou para a loucura. E claro, Melissa, a noiva dele, está ali no meio de tudo isso, com o telefone no ouvido, tentando atender pacientes enquanto vacas literalmente passam voando pela estrada. O clima entre Joe e Bill é impossível de disfarçar. Mesmo no meio de trovões, ventos e poeira, há momentos de silêncio entre eles, olhares que dizem tudo sem precisar de palavras. A química entre os dois ainda está viva, e a gente percebe que aquele relacionamento não acabou por falta de amor. Foi a vida que se meteu no caminho. Joe é movida pela paixão por entender os tornados. Bill, pela necessidade de estabilidade.
E agora, presos de novo nesse mundo imprevisível, parece que o universo está dando uma nova chance para eles resolverem o que ficou pendente. Enquanto isso, o rival Jonas não dá trégua. Ele surge com seus carros pretos, cheios de logos de patrocinadores e equipamentos caríssimos, sempre na frente, tentando roubar os melhores pontos de observação. Só que o que ele tem de tecnologia, falta de instinto. Bill percebe isso logo. Jonas segue o radar, mas não sente o tornado. Não lê o vento, não entende o comportamento das nuvens. Bill, por outro lado, tem esse faro. Ele é aquele cara que olha para o céu e já sabe o que vai acontecer. É aí que Joe lembra porque ele sempre foi o melhor no que fazia. O grupo segue em direção a uma nova formação de tempestade, e dessa vez o cenário é digno de fim do mundo. O céu fica de um verde doente, os pássaros somem, o ar para de se mover por um instante, e então vem o rugido. Um novo tornado, mais forte e rápido, começa a se formar. A equipe acelera, e Joe grita para todo mundo preparar Dorothy 2. Eles têm minutos para posicionar o equipamento no caminho certo. Bill dirige feito louco, desviando de galhos, pedaços de cercas e carros virando no meio da estrada. É pura adrenalina. Mas as coisas dão errado de novo. O tornado muda de direção, atinge uma pequena cidade e o grupo se vê em meio a destroços. Casas destruídas, árvores arrancadas, caminhões virados. É um caos silencioso depois do impacto. Joe desce do carro e fica parada olhando para tudo. E a cena pesa. Ela vê o mesmo tipo de destruição que acabou com a vida do pai dela, e o trauma volta com força. Bill percebe, se aproxima devagar e tenta confortar ela. É um momento tenso, mas também íntimo, que mostra o quanto ele ainda se importa. Melissa, vendo aquilo, começa a entender o que está acontecendo de verdade. Ela percebe que o amor entre Joe e Bill não desapareceu, só ficou escondido debaixo de anos e ventos. E, aos poucos, vai percebendo que talvez o lugar dele nunca tenha sido ao lado dela, e sim ali, entre as tempestades, com Joe. Mais tarde, depois de ajudar algumas famílias afetadas, Joe reencontra Jonas na estrada. Ele aparece provocando, como sempre, e ela explode. Diz que o problema dele é querer reconhecimento, não ciência. Jonas rebate, arrogante, mas Bill corta a conversa. Você pode ter dinheiro, mas nunca vai entender o que está enfrentando. É aquele típico embate de ego e orgulho que prepara o terreno para a rivalidade final. Joe Harding é uma caçadora de tempestades obcecada por entender os tornados depois de uma tragédia pessoal. Quando era criança, ela viu o pai ser levado por um F5, o tipo mais poderoso de tornado que existe, e isso marcou sua vida para sempre. Desde então, ela dedica tudo o que tem para estudar esses monstros da natureza e tentar salvar vidas no futuro. Ao lado dela está Bill Harding, seu ex-marido, que também era caçador de tempestades, mas decidiu deixar essa vida perigosa para trás. Até que o destino, e um documento de divórcio não assinado, o puxa de volta para o olho do furacão, literalmente. Tudo começou numa fazenda em Oklahoma, ainda de madrugada, com aquele clima de tranquilidade que só o interior dos Estados Unidos tem. O vento passa leve pelos milharais, os cachorros latem ao longe, e a pequena Jo Thornton, de uns 6 anos, está ali com o pai, a mãe e o cachorro, sem imaginar que em poucos minutos o mundo dela vai virar de cabeça para baixo. Só que, de repente, o céu começa a mudar de cor. O verde fica estranho, o ar pesa e os trovões vêm de um jeito que dá para sentir o chão vibrar. É aquele tipo de silêncio que antecede o caos. A família corre para se abrigar, e o pai de Joe, tentando proteger todo mundo, leva todos para o abrigo subterrâneo. O vento já está forte, o som é ensurdecedor, e a porta de metal parece que vai sair voando. Lá dentro, Joe vê a mãe desesperada, segurando a filha, enquanto o pai segura a trava da porta com toda a força. Mas o tornado não perdoa. Ele chega rugindo, arrancando o telhado, sugando tudo para dentro do redemoinho, e a tragédia acontece. O vento puxa o pai de Joe para fora, levando ele com tudo. A cena é rápida, mas marcante, e é ali que nasce o medo, a raiva e a obsessão que vão guiar Joe pelo resto da vida. Anos depois, já adulta, Joe Harding virou uma das maiores especialistas em tornados do país. Só que ela não é do tipo que fica trancada em um laboratório. Ela vai para a estrada, encara as tempestades de frente e lidera um grupo de cientistas malucos que tem uma meta clara: entender o comportamento de um tornado de dentro para fora, literalmente.
É aí que entra a estrela do projeto, Dorothy. Parece um barril metálico, cheio de sensores pequenos, criados para serem sugados pelo tornado e transmitirem dados em tempo real. O problema? Para isso funcionar, alguém precisa colocar o aparelho bem no caminho do bicho. E isso significa dirigir até quase o olho do furacão. E Joe, claro, é a pessoa perfeita para esse tipo de insanidade. Enquanto ela e a equipe estão no meio de mais uma caçada, tentando ajustar o equipamento, quem aparece de surpresa é Bill Harding, o ex-marido. Ele chegou ali com outra intenção: fazer Joe assinar os papéis do divórcio. Bill agora é meteorologista de TV e está prestes a se casar com Melissa, uma terapeuta simpática, mas completamente deslocada naquele ambiente cheio de barro, vento e gente gritando: ele está formando! Só que, claro, o reencontro entre Joe e Bill não é nada tranquilo. A química deles ainda está lá e é impossível não perceber isso logo de cara. Enquanto Bill tenta resolver o assunto dos papéis, Joe mostra para ele a nova versão da Dorothy e é nesse momento que ele percebe algo. O projeto é baseado em um conceito que ele mesmo teve anos atrás, quando ainda era casada com ela. Ele se empolga, sente a velha chama da aventura reacender e antes que perceba já está de volta na caminhonete, seguindo um novo tornado com a equipe. Melissa, coitada, é levada junto nessa loucura, tentando entender o que está acontecendo enquanto o céu escurece e o vento começa a cantar. A primeira perseguição é pura adrenalina. A equipe toda corre contra o tempo, checando radares, ligando sensores e tentando calcular para onde o tornado vai mover. As nuvens giram de um jeito hipnotizante e a trilha sonora dá aquele clima de tensão constante. Joe dirige sem medo, desviando de destroços e árvores caindo, enquanto Bill retoma seu papel natural de líder, dando instruções, analisando o comportamento do vento. É como se os dois nunca tivessem se separado. O velho entrosamento volta instantaneamente, mesmo com sentimentos ainda confusos. Mas no meio dessa corrida contra a natureza, aparece o obstáculo que eles menos queriam. Jonas Miller, o rival de longa data, com sua equipe toda patrocinada e cheia de equipamentos de ponta. Jonas é aquele tipo de cara que pensa mais na fama e no dinheiro do que na ciência de verdade. Ele copia a ideia de Dorothy, cria uma versão própria e tenta roubar a glória de Joe e Bill. O clima esquenta, as provocações vão e voltam e o campo de batalha é o próprio céu. Mesmo com toda a tecnologia, Jonas erra o caminho e acaba se afastando do tornado, enquanto Joe e Bill continuam arriscando tudo. Só que o plano deles dá errado. O vento muda de direção num piscar de olhos e o tornado se volta contra eles com uma força absurda. A caminhonete quase é engolida, destroços voam por todos os lados e Joe sente aquele pavor infantil voltar, o medo de perder tudo de novo. Eles escapam por pouco, Dorothy é destruída, mas o espírito da equipe não. Bill olha para Joe e percebe que aquela tempestade não é só uma missão científica, é algo pessoal. É sobre enfrentar o trauma, entender o que levou o pai dela e, de certa forma, fazer as pazes com o passado. Depois do primeiro fracasso com Dorothy, a equipe de Joe se reagrupa. Eles estão sujos, cansados e meio frustrados, mas ninguém pensa em desistir. Afinal, não é todo dia que a natureza resolve dançar desse jeito, e eles sabem que precisam aproveitar cada segundo da temporada de tempestades. Joe está determinada, com aquele olhar de quem vai até o fim, enquanto Bill tenta equilibrar o papel de ex-marido, líder improvisado e meteorologista de TV que voltou para a loucura. E claro, Melissa, a noiva dele, está ali no meio de tudo isso, com o telefone no ouvido, tentando atender pacientes enquanto vacas literalmente passam voando pela estrada. O clima entre Joe e Bill é impossível de disfarçar. Mesmo no meio de trovões, ventos e poeira, há momentos de silêncio entre eles, olhares que dizem tudo sem precisar de palavras. A química entre os dois ainda está viva, e a gente percebe que aquele relacionamento não acabou por falta de amor. Foi a vida que se meteu no caminho. Joe é movida pela paixão por entender os tornados. Bill, pela necessidade de estabilidade. E agora, presos de novo nesse mundo imprevisível, parece que o universo está dando uma nova chance para eles resolverem o que ficou pendente. Enquanto isso, o rival Jonas não dá trégua. Ele surge com seus carros pretos, cheios de logos de patrocinadores e equipamentos caríssimos, sempre na frente, tentando roubar os melhores pontos de observação. Só que o que ele tem de tecnologia falta de instinto. Bill percebe isso logo.
Jonas segue o radar, mas não sente o tornado. Não lê o vento, não entende o comportamento das nuvens. Bill, por outro lado, tem esse faro. Ele é aquele cara que olha para o céu e já sabe o que vai acontecer. É aí que Joe lembra porque ele sempre foi o melhor no que fazia. O grupo segue em direção a uma nova formação de tempestade, e dessa vez o cenário é digno de fim do mundo. O céu fica de um verde doente, os pássaros somem, o ar para de se mover por um instante, e então vem o rugido. Um novo tornado, mais forte e rápido, começa a se formar. A equipe acelera, e Joe grita para todo mundo preparar Dorothy 2. Eles têm minutos para posicionar o equipamento no caminho certo. Bill dirige feito louco, desviando de galhos, pedaços de cercas e carros virando no meio da estrada. É pura adrenalina. Mas as coisas dão errado de novo. O tornado muda de direção, atinge uma pequena cidade e o grupo se vê em meio a destroços. Casas destruídas, árvores arrancadas, caminhões virados. É um caos silencioso depois do impacto. Joe desce do carro e fica parada olhando para tudo. E a cena pesa. Ela vê o mesmo tipo de destruição que acabou com a vida do pai dela, e o trauma volta com força. Bill percebe, se aproxima devagar e tenta confortar ela. É um momento tenso, mas também íntimo, que mostra o quanto ele ainda se importa. Melissa, vendo aquilo, começa a entender o que está acontecendo de verdade. Ela percebe que o amor entre Joe e Bill não desapareceu, só ficou escondido debaixo de anos e ventos. E, aos poucos, vai percebendo que talvez o lugar dele nunca tenha sido ao lado dela, e sim ali, entre as tempestades, com Joe. Mais tarde, depois de ajudar algumas famílias afetadas, Joe reencontra Jonas na estrada. Ele aparece provocando, como sempre, e ela explode. Diz que o problema dele é querer reconhecimento, não ciência. Jonas rebate, arrogante, mas Bill corta a conversa. Você pode ter dinheiro, mas nunca vai entender o que está enfrentando. É aquele típico embate de ego e orgulho que prepara o terreno para a rivalidade final. Joe Harding é uma caçadora de tempestades obcecada por entender os tornados depois de uma tragédia pessoal. Quando era criança, ela viu o pai ser levado por um F5, o tipo mais poderoso de tornado que existe, e isso marcou sua vida para sempre. Desde então, ela dedica tudo o que tem para estudar esses monstros da natureza e tentar salvar vidas no futuro. Ao lado dela está Bill Harding, seu ex-marido, que também era caçador de tempestades, mas decidiu deixar essa vida perigosa para trás. Até que o destino, e um documento de divórcio não assinado, o puxa de volta para o olho do furacão, literalmente. Tudo começou numa fazenda em Oklahoma, ainda de madrugada, com aquele clima de tranquilidade que só o interior dos Estados Unidos tem. O vento passa leve pelos milharais, os cachorros latem ao longe, e a pequena Jo Thornton, de uns 6 anos, está ali com o pai, a mãe e o cachorro, sem imaginar que em poucos minutos o mundo dela vai virar de cabeça para baixo. Só que, de repente, o céu começa a mudar de cor. O verde fica estranho, o ar pesa e os trovões vêm de um jeito que dá para sentir o chão vibrar. É aquele tipo de silêncio que antecede o caos. A família corre para se abrigar, e o pai de Joe, tentando proteger todo mundo, leva todos para o abrigo subterrâneo. O vento já está forte, o som é ensurdecedor, e a porta de metal parece que vai sair voando. Lá dentro, Joe vê a mãe desesperada, segurando a filha, enquanto o pai segura a trava da porta com toda a força. Mas o tornado não perdoa. Ele chega rugindo, arrancando o telhado, sugando tudo para dentro do redemoinho, e a tragédia acontece. O vento puxa o pai de Joe para fora, levando ele com tudo. A cena é rápida, mas marcante, e é ali que nasce o medo, a raiva e a obsessão que vão guiar Joe pelo resto da vida. Anos depois, já adulta, Joe Harding virou uma das maiores especialistas em tornados do país. Só que ela não é do tipo que fica trancada em um laboratório. Ela vai para a estrada, encara as tempestades de frente e lidera um grupo de cientistas malucos que tem uma meta clara: entender o comportamento de um tornado de dentro para fora, literalmente. É aí que entra a estrela do projeto, Dorothy. Parece um barril metálico, cheio de sensores pequenos, criados para serem sugados pelo tornado e transmitirem dados em tempo real. O problema? Para isso funcionar, alguém precisa colocar o aparelho bem no caminho do bicho. E isso significa dirigir até quase o olho do furacão. E Joe, claro, é a pessoa perfeita para esse tipo de insanidade.
Enquanto ela e a equipe estão no meio de mais uma caçada, tentando ajustar o equipamento, quem aparece de surpresa é Bill Harding, o ex-marido. Ele chegou ali com outra intenção: fazer Joe assinar os papéis do divórcio. Bill agora é meteorologista de TV e está prestes a se casar com Melissa, uma terapeuta simpática, mas completamente deslocada naquele ambiente cheio de barro, vento e gente gritando: ele está formando! Só que, claro, o reencontro entre Joe e Bill não é nada tranquilo. A química deles ainda está lá e é impossível não perceber isso logo de cara. Enquanto Bill tenta resolver o assunto dos papéis, Joe mostra para ele a nova versão da Dorothy e é nesse momento que ele percebe algo. O projeto é baseado em um conceito que ele mesmo teve anos atrás, quando ainda era casada com ela. Ele se empolga, sente a velha chama da aventura reacender e, antes que perceba, já está de volta na caminhonete, seguindo um novo tornado com a equipe. Melissa, coitada, é levada junto nessa loucura, tentando entender o que está acontecendo enquanto o céu escurece e o vento começa a cantar. A primeira perseguição é pura adrenalina. A equipe toda corre contra o tempo, checando radares, ligando sensores e tentando calcular para onde o tornado vai mover. As nuvens giram de um jeito hipnotizante e a trilha sonora dá aquele clima de tensão constante. Joe dirige sem medo, desviando de destroços e árvores caindo, enquanto Bill retoma seu papel natural de líder, dando instruções, analisando o comportamento do vento. É como se os dois nunca tivessem se separado. O velho entrosamento volta instantaneamente, mesmo com sentimentos ainda confusos. Mas no meio dessa corrida contra a natureza, aparece o obstáculo que eles menos queriam. Jonas Miller, o rival de longa data, com sua equipe toda patrocinada e cheia de equipamentos de ponta. Jonas é aquele tipo de cara que pensa mais na fama e no dinheiro do que na ciência de verdade. Ele copia a ideia de Dorothy, cria uma versão própria e tenta roubar a glória de Joe e Bill. O clima esquenta, as provocações vão e voltam e o campo de batalha é o próprio céu. Mesmo com toda a tecnologia, Jonas erra o caminho e acaba se afastando do tornado, enquanto Joe e Bill continuam arriscando tudo. Só que o plano deles dá errado. O vento muda de direção num piscar de olhos e o tornado se volta contra eles com uma força absurda. A caminhonete quase é engolida, destroços voam por todos os lados e Joe sente aquele pavor infantil voltar, o medo de perder tudo de novo. Eles escapam por pouco, Dorothy é destruída, mas o espírito da equipe não. Bill olha para Joe e percebe que aquela tempestade não é só uma missão científica, é algo pessoal. É sobre enfrentar o trauma, entender o que levou o pai dela e, de certa forma, fazer as pazes com o passado. Depois do primeiro fracasso com Dorothy, a equipe de Joe se reagrupa. Eles estão sujos, cansados e meio frustrados, mas ninguém pensa em desistir. Afinal, não é todo dia que a natureza resolve dançar desse jeito, e eles sabem que precisam aproveitar cada segundo da temporada de tempestades. Joe está determinada, com aquele olhar de quem vai até o fim, enquanto Bill tenta equilibrar o papel de ex-marido, líder improvisado e meteorologista de TV que voltou para a loucura. E claro, Melissa, a noiva dele, está ali no meio de tudo isso, com o telefone no ouvido, tentando atender pacientes enquanto vacas literalmente passam voando pela estrada. O clima entre Joe e Bill é impossível de disfarçar. Mesmo no meio de trovões, ventos e poeira, há momentos de silêncio entre eles, olhares que dizem tudo sem precisar de palavras. A química entre os dois ainda está viva, e a gente percebe que aquele relacionamento não acabou por falta de amor. Foi a vida que se meteu no caminho. Joe é movida pela paixão por entender os tornados. Bill, pela necessidade de estabilidade. E agora, presos de novo nesse mundo imprevisível, parece que o universo está dando uma nova chance para eles resolverem o que ficou pendente. Enquanto isso, o rival Jonas não dá trégua. Ele surge com seus carros pretos, cheios de logos de patrocinadores e equipamentos caríssimos, sempre na frente, tentando roubar os melhores pontos de observação. Só que o que ele tem de tecnologia, falta de instinto. Bill percebe isso logo. Jonas segue o radar, mas não sente o tornado. Não lê o vento, não entende o comportamento das nuvens. Bill, por outro lado, tem esse faro. Ele é aquele cara que olha para o céu e já sabe o que vai acontecer. É aí que Joe lembra porque ele sempre foi o melhor no que fazia. O grupo segue em direção a uma nova formação de tempestade, e dessa vez o cenário é digno de fim do mundo. O céu fica de um verde doente, os pássaros somem,
O ar para de se mover por um instante e então vem o rugido. Um novo tornado, mais forte e rápido, começa a se formar. A equipe acelera e Joe grita para todo mundo preparar Dorothy 2. Eles têm minutos para posicionar o equipamento no caminho certo. Bill dirige feito louco, desviando de galhos, pedaços de cercas e carros virando no meio da estrada. É pura adrenalina. Mas as coisas dão errado de novo. O tornado muda de direção, atinge uma pequena cidade e o grupo se vê em meio a destroços. Casas destruídas, árvores arrancadas, caminhões virados. É um caos silencioso depois do impacto. Joe desce do carro e fica parada olhando para tudo. E a cena pesa. Ela vê o mesmo tipo de destruição que acabou com a vida do pai dela e o trauma volta com força. Bill percebe, se aproxima devagar e tenta confortar ela. É um momento tenso, mas também íntimo, que mostra o quanto ele ainda se importa. Melissa, vendo aquilo, começa a entender o que está acontecendo de verdade. Ela percebe que o amor entre Joe e Bill não desapareceu, só ficou escondido debaixo de anos e ventos. E, aos poucos, vai percebendo que talvez o lugar dele nunca tenha sido ao lado dela, e sim ali, entre as tempestades, com Joe. Mais tarde, depois de ajudar algumas famílias afetadas, Joe reencontra Jonas na estrada. Ele aparece provocando, como sempre, e ela explode. Diz que o problema dele é querer reconhecimento, não ciência. Jonas rebate, arrogante, mas Bill corta a conversa. Você pode ter dinheiro, mas nunca vai entender o que está enfrentando. É aquele típico embate de ego e orgulho que prepara o terreno para a rivalidade final. Assista Tube Channel. As melhores indicações de conteúdos em um só lugar. Inscreva-se no nosso canal e ative o sininho das notificações para ficar por dentro de tudo.